Ouvimos aí uma palavra bastante motivadora, bastante encorajadora no início do culto aí, o Vitor, trazendo essa reflexão para nós sobre como começar bem o ano. Controle, planejamento, entrega, tudo isso é muito importante e nós precisamos realmente nos motivar e nos preparar para um novo ano. Mas eu vejo que tudo isso só acontecerá se nós soubermos refletir profundamente para onde o nosso coração está sendo encaminhado, como estamos sendo influenciados nesse tempo que nós chamamos de hoje, tanto pela palavra de Deus, como também pelo inimigo das nossas almas através do mundo. E eu quero falar com vocês nessa noite sobre um tema diferente. O tema do sermão é os caminhos que Satanás utiliza para nos levar ao inferno. Então é uma palavra que tem como propósito levar você a uma reflexão profunda sobre como o inimigo trabalha. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 2 e 3. É a partir desse texto, não quer dizer que nós vamos ficar nesse texto somente, mas a partir desse texto que nós vamos estar caminhando dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos nesta noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3. Então eu peço a você que realmente coloque a sua mente, a sua atenção na palavra. Peça para o Espírito Santo abrir o seu entendimento, para que nós realmente possamos ser edificados aqui nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus coloque em nós e dentro de nós a palavra revelada, o rema revelado da palavra de Deus, para que nós possamos sair daqui realmente fortalecidos, edificados e mais preparados para vencer o mundo e para servir ao Senhor. Quem achou aí diz amém. Amém. Então eu vou estar lendo, os irmãos, por favor, acompanhem com as suas Bíblias abertas. Diz assim a palavra de Deus: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, especificamente nesse momento, nesse capítulo, ele está preocupado com os falsos apóstolos. Ele até ironicamente chama de super apóstolos, porque haviam ali homens que se intitulavam apóstolos dentro da igreja e que estavam trazendo doutrinas além do que a palavra de Deus pregava. Eles estavam tentando trazer doutrinas mais sofisticadas, que iam além da simplicidade daquilo que o Senhor Jesus ensinou. E ele então começou a corrigir a igreja e alertar a igreja sobre o perigo de se corromper a mente, corromper os sentidos. E ele usa como exemplo, vamos dizer assim, o maior de todos os corruptores. Ele usa como exemplo o maior de todos os subvertores, que é Satanás, a serpente, o diabo. E aqui entra o personagem com o qual eu quero trabalhar nessa noite, para trazer ao coração dos irmãos a mensagem que Deus colocou no meu coração. Primeiro, Paulo ele demonstra que ele tem uma preocupação. Ele tem uma preocupação com a igreja baseada no zelo de Deus. Ele diz: estou zeloso de vós, ou seja, estou preocupado com vocês. E qual é a base dessa preocupação? O zelo de Deus. O zelo de Deus. O que é zelo? Zelo é um cuidado extremado. Zelo é um cuidado no detalhe. Então, quando
o apóstolo Paulo diz à igreja: estou preocupado com a vida de vocês, estou preocupado com vocês, igreja do Senhor. Essa preocupação, ela flui do meu coração como manifestação do zelo de Deus pela vida de vocês. Deus está preocupado com vocês, porque Deus cuida de vocês com zelo. Deus cuida de vocês com zelo. E eu quero dizer para você hoje, Igreja Batista em Itatiaia, Deus cuida com zelo da sua vida familiar, da sua vida pessoal, da sua vida financeira, mas acima de tudo, Deus cuida com zelo da sua salvação. Deus é um Deus zeloso, e quando Deus começa a agir com zelo em favor da sua igreja, Ele coloca preocupações no coração dos ministros. Os ministros começam a ficar preocupados com a igreja. Os ministros começam a ficar preocupados com vamos dizer assim, com a atitude dos crentes, com o comportamento dos crentes, com as escolhas que os crentes estão fazendo, porque o zelo de Deus, ele incomoda o coração daqueles que foram colocados à frente da igreja para conduzir o povo de Deus à presença de Deus. O zelo de Deus não deixa os ministros de Deus acomodados. Eles ficam preocupados e começam a trabalhar para que a igreja se desperte. Se ela está caminhando numa direção errada, ali o Senhor começa a falar com o ministro, para que ele coloque a igreja na direção certa de novo. Mas a preocupação de Paulo também estava baseada num fato histórico. Paulo, ele estava preocupado com a igreja, e essa preocupação tinha um fato histórico como base. E que fato histórico é esse, pastor? O momento quando a serpente enganou a Eva. Ou seja, ele foi lá atrás, e ele começou a olhar para a igreja hoje, e ele começou a olhar para aquele momento quando Satanás, ele começou a conversar com Eva, e ele começou a fazer um link das duas situações, porque com certeza ele começou a ver situações que a serpente trabalhou no coração de Eva, e da mesma maneira hoje está sendo trabalhado no coração da igreja. Ele começou a fazer uma comparação. A serpente usou estes tipos de argumentos, de subterfúgios, de enganos, de mentira, e hoje a igreja de certa forma está caminhando nessa mesma direção. Então Paulo, ele volta ali ao passado, mais precisamente na criação, e ele tinha uma intenção quando ele estava manifestando à igreja as suas preocupações: preparar a igreja para se encontrar com Jesus, preparar a igreja como uma noiva para encontrar o noivo na eternidade. Ou seja, Paulo tinha uma preocupação que vinha do zelo de Deus, tinha uma preocupação baseada num fato histórico, mas toda essa preocupação, ela tinha um alvo, uma intenção, que era o que? Apresentar a igreja como uma noiva pura, imaculada, para o seu noivo na eternidade. E nós falamos agora há pouco, o Victor falou aqui de alvos para 2022. Eu quero perguntar para você, dentro de todos os seus alvos para 2022, você está preocupado em permanecer salvo para encontrar com Jesus na eternidade? Você está preocupado em permanecer com Deus, em Deus, e mantendo a sua vida preparada para que, se o Senhor vier, de repente, você possa verdadeiramente subir e encontrar-se com Ele? E aí eu quero pegar aqui de tudo isso que o apóstolo Paulo falou, essa preocupação de que nossos sentidos possam ser corrompidos, assim como os sentidos de Eva foram corrompidos pela influência da serpente, pela influência de Satanás, pela influência de Lúcifer. Irmãos, Satanás é um ser, vamos dizer assim, central dentro da Bíblia. Ele é, vamos dizer assim, o arquirrival de Deus, o arqui-inimigo de Deus. Foi ele que conduziu o homem à queda, foi ele que conduziu o homem ao pecado. E se nós pararmos para pensar, irmãos, olhando para a palavra de Deus, eu quero ler aqui alguns textos, e o primeiro deles está lá em Isaías 14, de 12, Isaías 14, de 12 a 14, aonde o Senhor fala, através do profeta Isaías, sobre Lúcifer, e diz assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações,
E tu dizias no teu coração: eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. A partir daí, irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor lança Lúcifer do Monte Santo para a terra. E quando, irmãos, nós vemos também em Ezequiel, capítulo 28, que são textos que falam da existência de Lúcifer e da trajetória de queda de Lúcifer. Se você abrir, depois você abre em casa, eu não vou abrir aqui a Bíblia, porque senão nós vamos muito longe, mas depois, se você quiser, lá na sua casa, Ezequiel 28, ali a palavra do profeta Ezequiel é dirigida literalmente à cidade de Tiro e ao rei de Tiro, porque o rei de Tiro, ele ficou tão maravilhado com as conquistas, com o sucesso da cidade de Tiro, porque a cidade de Tiro era uma cidade portuária, era um grande centro comercial, era um grande centro artístico, era uma cidade próspera, bem sucedida, porém estava mergulhada na imoralidade, na prostituição e na idolatria. E o rei de Tiro, assentado no seu trono, ele diz: eu sou Deus, e me assento no trono como Deus, porque ele se encheu tanto de orgulho por tudo que ele estava vivendo, que ele disse isso. E o profeta Ezequiel, até o versículo 11, ele vai dizendo para o rei de Tiro: você é homem, você diz que é Deus, porém você será abatido na sua altivez, porque é apenas homem, porque és apenas um homem. Aí o que acontece? Do versículo 12 em diante, o Senhor manda Ezequiel fazer uma lamentação para Tiro, mas baseada na queda de Lúcifer. Aí ali do versículo 12 em diante, o Senhor começa a falar do querubim. Ó querubim da guarda, tu eras perfeito, até que em ti se achou iniquidade. Tu eras o selo da perfeição. Em ti foram criados os tambores e os pífaros, porque para ti eles foram preparados. E aí o Senhor vai falando sobre a trajetória de Lúcifer. Porém, irmãos, ele foi lançado e precipitado à terra, porque se elevou o seu coração aonde ele não poderia ter se elevado. O seu coração se elevou, se encheu de tanto orgulho, e o Senhor teve que abatê-lo. E quando eu penso em tudo isso, irmãos, eu estou apenas fazendo uma introdução para chegar aonde eu quero chegar: o diálogo de Satanás com Eva. Lúcifer caiu, Lúcifer foi conduzido às densas trevas, e ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Agora, irmãos, quem Deus criou e disse: façamos a nossa imagem, a nossa semelhança? A quem Deus disse essas palavras? A quem, igreja? A humanidade, a nós. Naquele momento, quando o Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, juntos, porque diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Lúcifer se encheu de ira, e a partir dali, o desejo do coração dele foi conduzir o ser humano, a humanidade, pelos mesmos caminhos que o levaram à queda, pelos mesmos caminhos que o levaram ao inferno. E é isso que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite. Lúcifer, ele trabalhou e continua trabalhando para conduzir a humanidade a uma situação de destruição. Ele quer converter a vida do ser humano à vida dele. Ele quer colocar no ser humano aquilo que estava no coração dele. Ele quer conduzir o ser humano pelos caminhos que ele caminhou, para que o ser humano possa ter o mesmo destino que ele terá. A vida que ele quer para mim e para você é a mesma vida que ele recebeu em função do seu pecado. Uma vida comprometida com o pecado, uma vida comprometida com o erro e condenada ao inferno. E aí, irmãos, eu abro um parênteses. Quando a gente vai lá em Gênesis, capítulo 3, de 1 a 5, diz que a serpente, a mais astuta de todas as alimárias do campo, que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente:
do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A conversão de uma vida, tanto para o bem como para o mal, muitas vezes depende de uma descoberta ou da descoberta de um grande amor. Esses dias eu estava em casa, parei para almoçar, liguei a televisão e estava na TV a cabo e estava passando aquele filme. Não sei, senti que minha voz diminuiu. Passou aquele filme, estava passando aquele filme do Crepúsculo, aquela saga, o último episódio, que muitos adolescentes aí, com certeza, pararam para assistir, para acompanhar, para seguir, né? E ali naquele momento, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, porque quando você está buscando a Deus, até um crepúsculo da vida, Deus usa para falar com você. E aí, irmãos, Deus falou para mim assim, meu servo, você observou que essa personagem chamada Bela, em nome de um grande amor, ela se converteu ao vampirismo, ela abriu mão de ser humana para se tornar uma vampira. Vampiro é um ser mitológico, né? É um ser que não existe, só na imaginação. Porém, entrando no filme, entrando no enredo, em nome de um grande amor, ela abriu mão. Ela abriu mão da sua antiga vida e ela se converteu a uma vida totalmente diferente, com valores totalmente diferentes. E um vampiro é um ser mitológico, e na sua mitologia é um ser que suga o sangue das pessoas, se alimenta do sangue para sobreviver, e suga o sangue até produzir morte na vida da sua vítima. Mas ela não se preocupou com isso, ela simplesmente, em nome daquele amor, ela abriu mão de toda a sua condição de humanidade e se tornou um ser vampiresco, trazendo isso para o nosso relacionamento com Jesus, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos a noiva e Cristo é o noivo, e nós precisamos ser apresentados a Ele. O grande amor da nossa vida é Jesus. Só que Jesus não é um ser mitológico, Jesus é real. E quando nós descobrimos a Jesus como nosso amor, o grande amor da nossa vida, e nos convertemos a Ele pela fé, entendendo quem Ele é como Senhor, como Salvador da nossa vida, nós nos tornamos cristãos. E ao invés de nós tirarmos sangue das pessoas, nós doamos sangue para as pessoas, nós entregamos o sangue para as pessoas, que não é o nosso, mas o sangue de Cristo, que ao invés de produzir morte, produz vida. Só que para isso, nós também temos que renunciar à antiga vida, e entender que a nova vida que há em Cristo, ela vale a pena toda a renúncia da antiga vida que nós vivíamos. E muitas vezes nós temos que parar para pensar que nós, apesar de sermos cristãos, temos uma dificuldade de renunciar a nós mesmos, aos nossos valores, por causa do amor que é Cristo na nossa vida. E Satanás, irmãos, quando ele tentou a Eva exatamente nesse sentido. Ele levou Eva a colocar, a descobrir o seu grande amor, o grande amor da sua vida, como sendo ela mesma. Quando ele apresentou para ela o fruto, ele disse: coma do fruto. Naquele momento ali ele estava dizendo: ame mais a sua vontade que a vontade de Deus, ame mais a sua vida, ame mais o seu querer do que o querer de Deus. Coloque-se em primeiro lugar na sua vida e deixe Deus para depois. Eu fico pensando, irmãos, que hoje, de certa forma, nós estamos sendo conduzidos a essa situação. Nós estamos sendo tentados pelo inimigo a amarmos mais a nossa vida, a amarmos mais quem nós somos nesse mundo,
do que o próprio Deus que nos salvou, que morreu por nós, que derramou seu sangue na cruz por nós. Eu vejo que a estratégia é a mesma. Veio a Covid-19. Quantos crentes foram tentados a se esconder por uma preocupação baseada no medo de perder a sua vida nesse mundo? Nós que declaramos aos quatro cantos da terra que nós temos a vida eterna, que a morte não nos mete medo, que nós já vencemos a morte, que nós já temos total segurança com relação à morte, mas veio a Covid. Quantos crentes foram tentados a se acovardar, a se esconder, a lutar mais pela sua vida aqui do que pela sua vida na eternidade? Eu não estou dizendo, irmãos, que nós temos que ser displicentes e responsáveis, mas estou dizendo para você que o que aconteceu em 2020, 2021, pode acontecer em 2022. Aonde está o seu amor maior? Aonde está o seu amor maior? Em você mesmo ou em Cristo? Quem você ama mais? Para quem você está se dedicando mais? Para quem você está se entregando mais? Porque a vida cristã é um convite a gente a morrer cada dia mais para nós mesmos, para nós vivermos cada dia mais para Jesus. Só que a gente vê uma direção contrária acontecendo. É como se as pessoas estivessem vindo à igreja, ouvindo palavra, mas elas saem pela porta e continuam vivendo para si mesmas, pensando nas suas coisas, preocupada com seus ideais, com seus propósitos, com seus interesses, mais do que em servir a Deus, mais do que em agradar o coração de Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos sendo manipulados pelo inimigo. O inimigo é um grande manipulador, e ele sabe, irmãos, trabalhar no nosso coração. Ele diz para Eva: coma do fruto, coloque a sua vontade acima da de Deus, coloque o seu querer acima do querer de Deus, valorize mais a condição de ser como Deus, valorize mais a condição, não de se submeter a Deus, mas de ser o Deus da sua própria vida, de governar a sua própria vida e não de se deixar governar por um Deus. E aí, irmãos, eu vejo que o primeiro caminho que o diabo trabalha, e para mim esse é o pior de todos os caminhos pelo qual o crente pode entrar, chama-se o caminho do orgulho. Fala para o seu irmão aí, o primeiro caminho é o orgulho. O orgulho, irmãos, é a raiz de todos os demais pecados. O orgulho é a raiz que dá origem aos demais pecados cometidos por Satanás e depois cometidos pelo próprio homem, induzido por Satanás. O orgulho é a exaltação do ego, a exaltação do eu. Quando Satanás coloca Eva diante do fruto e diz: come, porque serás como Deus, ele plantou no coração de Eva o mesmo propósito que estava no seu coração: ser como Deus, mas em desobediência a Deus, ser como Deus, passando por cima da vontade de Deus. O orgulho fez com que Eva se visse no direito de ser alguém como Deus era, sem levar em conta o que Deus havia dito para ela sobre morrer, sobre comer do fruto e morrer. Ela passou por cima de tudo isso por causa do orgulho. O orgulho, ele é perigoso, porque muitas vezes você não percebe, ele é silencioso, mas ele começa a trabalhar no seu coração sem que você o perceba. E um psicoterapeuta que eu acompanho, eu gosto muito de ouvir as suas palestras, ele é um psicoterapeuta chamado Léo Fraime. Ele é formado na USP em São Paulo, e ele escreveu um livro chamado Síndrome de Imperador ou Síndrome de Imperatriz. E ele coloca ali, irmãos, nesse livro, se você quiser comprar, procure depois, eu aconselho que os pais comprem, eu aconselho que os crentes comprem, Síndrome do Imperador ou Síndrome de Imperatriz. Ele coloca que a base dessa síndrome é o orgulho, e o orgulho, que é a base da síndrome,
ela é gerada muitas vezes no coração de uma criança pelo excesso de sim. O excesso de sim na vida. Sim para tudo. Sim para tudo. Hoje, irmãos, o que acontece? Falando de educação de pais para com seus filhos pequenos. O que ele aponta? Ele diz que o pai e a mãe, preocupados em serem amigos dos seus filhos, em conquistarem a amizade dos seus filhos, em serem vistos pelos seus filhos como pessoas legais, eles caíram na armadilha de que o caminho para alcançar esse objetivo é dizer sim para os seus filhos, para tudo que os seus filhos pedirem. Quer um tablet? Toma um tablet. Quer um celular novo? Toma um celular novo. Esse já venceu? Toma uma versão mais atualizada. Quer isso? Toma. Quer aquilo? Toma. Aí você vai dizendo sim, sim, sim e sim para a criança. Só que com o tempo acontece algo terrível, irmãos. Aquela criança que você achou que ia te amar, ela aprende a amar as coisas que você deu, e ela aprende a olhar para você apenas como um instrumento para dar o que ela quer. Ela aprende a olhar para você apenas como um instrumento para satisfazer os desejos que ela tem de ter as coisas que ela ama, porque o amor dela não está na pessoa, está nas coisas. E o que acontece? Ele diz: essa criança, ela fica birrenta, chata, insensível, ingrata, e com o tempo ela começa a dar trabalho para todo mundo. Na escola não respeita os professores, ela começa a ser uma dificuldade com todas as pessoas com quem ela se relaciona. Por quê? Porque ela recebeu sim, 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 quando deveria ouvir não. E aí, irmãos, a gente vai lá novamente para Gênesis capítulo 3, quando Eva estava diante do fruto. O que Satanás diz para Eva sobre comer o fruto? Sim ou não? O que Satanás diz para Eva, irmãos, sobre comer o fruto? Sim ou não? Sim. Irmãos, sim. E Deus disse? Não. Aí entra aquela questão que o inimigo tem trabalhado, irmãos, na mente da sociedade, que ele trabalhou na mente de Eva e que está trabalhando na mente das pessoas hoje, que é o jogo mental do diabo bonzinho e do Deus malvado. Por que, irmãos, diabo bonzinho? Porque ele diz sim para tudo. E a gente começa a considerar bonzinho quem diz sim, mas a gente começa a considerar malvado ou ruim quem diz não. Só que Deus disse não. Deus disse não por quê? Porque o não de Deus para Eva e para Adão era a melhor coisa que eles podiam receber ali naquele momento. Por quê? Porque isso os livraria da morte, isso os livraria da destruição, isso os livraria da queda. Porém, Satanás trabalhou na mente de Eva para que ela não conseguisse ver o amor de Deus revelado na atitude de dizer um não, porque nós não gostamos de ouvir não. Nós não gostamos de ouvir não. Só que o diabo, ele quer trabalhar na nossa mente, como sociedade, como igreja, para que a gente diga sim para tudo que é errado. Hoje existe um movimento, irmãos, aí fora, mental, estrutural, cultural, dizendo: diga sim para tudo que não presta, diga sim para a pedofilia, diga sim para o aborto, diga sim para a homossexualidade, diga sim, diga sim, diga sim, porque isso é amor. Isso que eu estou falando é mentira, irmãos? Só que isso não é amor, isso é licenciosidade. Amor, irmãos, tem nada a ver com isso. O amor, ele não é conivente com o erro. O amor não é conivente com a imoralidade. O amor não é conivente com o pecado. Só que a sociedade está dizendo: diga sim, diga sim, diga sim. Nós nunca tivemos uma geração de pessoas tão fracas, tão frágeis, e teve um pastor que disse tão frescas também,
porque as pessoas são melindrosas. As pessoas hoje se ferem por qualquer coisinha que você fala, qualquer coisinha que você disse, que a pessoa interpretou como algo negativo, ela se ofende, ela se fere, ela se quebra, porque hoje nós temos uma sociedade com síndrome de imperador e com síndrome de imperatriz. Porque se uma criança que ouve sim, 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 e se perde no meio desse sim, e se torna uma criança egocêntrica, orgulhosa, birrenta, briguenta, um adulto que é tratado assim, caminha na mesma direção. E hoje nós temos uma sociedade que está dizendo sim para tudo, até para as coisas mais absurdas que nós podemos imaginar, está se dizendo sim nos dias de hoje. E as pessoas estão caminhando numa direção totalmente distante, contrária à vontade de Deus. As pessoas hoje estão muito cheias de si mesmas, estão cada dia mais vazias da presença de Deus, por causa do orgulho. Irmãos, será que tem crente orgulhoso na igreja? Quem acha que tem crente orgulhoso na igreja? Eu não acho, eu tenho certeza, irmãos. Tem muita gente orgulhosa dentro da igreja, que acha que não percebeu isso ainda, mas está ali o orgulho, está ali a síndrome de imperador, está ali a síndrome de imperatriz, ou seja, tudo tem que acontecer do jeito que eu quero, tudo tem que acontecer da maneira que eu penso que tem que acontecer. Não, irmãos, as coisas têm que acontecer do jeito que Deus quer, as coisas têm que acontecer no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus. É que nem um pastor disse, hoje existem campanhas com o seguinte tema: 300 maneiras de você fazer Deus fazer o que você quer. Não importa se Deus não quer fazer, não importa se de repente a vontade de Deus não é fazer. O que importa é que você tem que participar da campanha que vai convencer Deus a fazer o que você deseja. E aí o que acontece? Nós estamos perdendo a nossa identidade, nós estamos esquecendo quem nós somos como servos, nós estamos esquecendo quem nós somos como filhos, porque estamos caminhando numa direção onde o nosso orgulho, o nosso eu, está falando mais alto do que a voz de Deus. Eva não conseguia ouvir a voz de Deus, porque o seu orgulho estava falando muito alto. Ela queria ser como Deus, ela queria ser o Deus da sua vida. E muitas vezes é assim também conosco. O orgulho se manifesta através da rebeldia. A rebeldia é a exaltação da nossa vontade em relação à vontade daquele a quem nós devemos obediência. Uma pessoa que está rebelde, essa rebeldia ela flui do seu orgulho. Ela julga assim, ela usa o princípio de igualdade para julgar e dizer: mas essa pessoa não é melhor do que eu. Não é porque é líder que eu tenho que obedecer. A minha vontade também conta. A minha visão também é tão importante quanto. Aí, ou seja, ela se rebela. Ela se coloca no mesmo pé de igualdade, quando ela deveria se submeter à liderança daquela pessoa. Então a rebeldia muitas vezes está dentro da igreja. Às vezes as pessoas estão sendo orientadas, conduzidas, mas elas não querem. Elas querem bater de frente com líderes, querem bater de frente com pastores, querem bater de frente, ao invés de obedecer, de aceitar o direcionamento que vem de Deus. Por quê? Por causa do orgulho. Porque o orgulho está ali, no coração das pessoas. As pessoas estão se auto-pastoreando. Eu preciso de alguma coisa, eu vou na internet e pego. Elas vão lá na internet, eu preciso desse tema, vou lá na internet e pego. Nem tudo que está na internet é bom, irmãos. Nós precisamos entender que se você está numa igreja, você faz parte daquele corpo. Deus tem um direcionamento para aquela igreja, e você precisa entender o que está sendo pregado ali, o que está sendo direcionado ali, porque você faz parte daquele corpo. E não é o pastor da internet que vai lá na tua casa orar por você quando você fica doente. Não é a pessoa da internet que vai lá colocar o joelho no chão por você. A pessoa nem te conhece. Nós precisamos voltar a ter vínculos de amor dentro do aprisco onde nós estamos inseridos. Hoje as pessoas estão muito autônomas. Por quê? Por causa do orgulho.
Eu não gostei dessa igreja, eu troco. Não gostei do culto hoje, não gostei da pregação, não gostei do louvor, não gostei da bateria, não gostei disso, eu troco. Tá assim, tem crente que nem macaco, irmãos, está pulando de igreja em igreja, como se o macaco pula de galho em galho, porque o problema não está na igreja, está nele, está no seu coração. A pessoa não consegue ser humilde para reconhecer que ela precisa mudar. E nós precisamos entender aonde está muitas vezes o nosso orgulho. Se você fizer uma análise da sua vida, será que você não vai encontrar alguma rebeldia dentro de você? Em relação às situações que você tem muitas vezes vivenciado no seu ministério, na sua vida dentro da igreja, com seus irmãos, dentro da sua casa. O orgulho também, irmãos, muitas vezes é o ato de simplesmente não dar glória a Deus diante das nossas conquistas. Eu recebi uma conquista, eu consegui, eu conquistei, eu fui capaz, eu fui o responsável por essa conquista. Você não conquista nada se Deus não te der a condição de conquistar. Se Deus não te abençoar, se Deus não pôr a mão, você não conquista. Irmãos, alguns dias atrás eu fiquei triste com o resultado da Libertadores. Por quê? Porque eu sou flamenguista. Flamengo e Palmeiras jogando. Prorrogação. Um jogador chamado Andreas escorrega. Pronto. O gol foi feito e o título foi dado ao Palmeiras. Só que depois, irmãos, eu fui observar os jogadores do Palmeiras, como eles estavam comprometidos com Deus, e que o goleiro, o Everton, não sei, ele fez uma declaração assim tremenda. Ele disse: essa vitória não é nossa, essa vitória é do Senhor. Se nós chegamos até aqui, se o Palmeiras Futebol Clube conquistou esse título, não se deve somente aos nossos esforços, se deve à mão poderosa de Deus. Ele nos exaltou. A honra e a glória sejam dadas ao Senhor. Irmãos, eu sou flamenguista, mas eu confesso para vocês, se naquele momento Deus, no coração dele, queria ser glorificado naquela vitória, e ele viu que no time do Palmeiras havia esse propósito, havia esse coração nos jogadores, não tinha como o Flamengo ganhar, irmãos. Não tinha. Não estou aqui querendo estabelecer uma regra de vitória dentro do esporte, dizendo que só vai vencer agora em 2022 o time que tiver o maior número de jogadores evangélicos. Não é assim, não funciona assim. Mas se existe um momento em que Deus quer ser glorificado, e ali tem pessoas comprometidas com isso, Ele vai colocar a mão dele e vai abençoar. Então, parabéns aos jogadores do Palmeiras, sim. Parabéns à atitude que eles tiveram, sim. Porque na vitória, eles reconheceram o verdadeiro, vamos dizer assim, aquele que é o verdadeiro responsável pela vitória, o Senhor. Isso é não ser orgulhoso. Agora eu pergunto para você, quando você conquista alguma coisa, você lembra de falar que foi Deus que te deu? Você se formou, terminei minha faculdade, concluí meus estudos, e aí, como é que você se sente? Como é que você conseguiu isso? Foi eu purinho, eu fiz tudo, fui inteligente, foi o dinheiro. Irmãos, tudo isso tem uma importância, nossa dedicação, nosso dinheiro pagando as mensalidades, mas se Deus não te der saúde, se Deus não te der a condição, você não forma, você não chega. E muitas vezes, não reconhecer a Deus como responsável pelas nossas vitórias é uma atitude de orgulho. O orgulho também me leva a diminuir aquilo que Deus escolheu para me abençoar. Irmãos, a palavra de Deus nos fala sobre Naamã, um homem que era comandante do exército sírio, e ele tinha uma lepra, e ele foi atrás de Eliseu para buscar a cura para essa lepra. E chegando diante de Eliseu, Eliseu disse para ele: Naamã, é o seguinte, você quer ser curado?
de 7 mergulhos no rio Jordão. Aí o coração cheio de orgulho, ele olhou e falou: não, o rio Jordão é sujo, tem rios limpos lá em Damasco. E ele estava indo embora, ele ia perder a bênção. Por quê? Porque ele estava diminuindo aquela situação que Deus escolheu para ser o canal de bênção, o canal de vitória, o canal de cura na vida dele. Ele olhou para aquilo e disse: essa situação não está à minha altura, esse rio não está à minha altura. E às vezes é assim com a gente, irmãos. Às vezes nós julgamos que a igreja onde nós estamos não está à nossa altura, que o emprego que a gente está não está à nossa altura, que a pessoa que Deus colocou como cônjuge ao meu lado não está à minha altura. E aí nós começamos muitas vezes a permitir que o orgulho nos leve a diminuir o valor, a importância daquilo que Deus colocou na minha vida e na sua vida para nos abençoar. É esse cônjuge que Deus colocou do teu lado, que Ele colocou para ser bênção na sua vida. Então não diminua essa pessoa, não diminua o valor dessa pessoa, honre essa pessoa, reconheça o valor dessa pessoa. Ah, essa igreja não tem ar-condicionado, vai ter em nome de Jesus, amém, igreja? Mas até lá vamos suar junto, vão passar junto pela experiência do calor humano, e põe calor nisso, mas não diminua aquilo que Deus levantou para te abençoar. Eu lembro, irmãos, de irmãos que passaram pela Igreja Batista em Itatiaia, e aí essas pessoas, em função de dinheiro: ah, pastor, eu preciso mudar de cidade, eu preciso ir para essa cidade porque lá eu vou ganhar muito dinheiro, lá eu vou fazer minha vida financeira. Aí tudo bem, é uma escolha sua, mas você orou antes, Deus confirmou, é da vontade de Deus? Não, mas Deus vai me abençoar, porque pastor, a pessoa está tão maravilhada com a situação, que ela nem para pensar se é da vontade de Deus, se não é da vontade de Deus, ela simplesmente quer fazer. E uma dessas pessoas saiu daqui e foi para Campinas, com a família toda. Enquanto a família estava aqui em Campo Grande, tudo bem que às vezes passava uns perrengues na vida financeira, passava, mas toda a família estava na igreja, filhos na igreja, filha tocando no louvor, levita, todos na presença de Deus. Irmãos, chegaram em Campinas, a família toda se perdeu, os filhos saíram da igreja, não conseguiram ficar na igreja, 2 filhas foram para o lesbianismo. Olha, foi uma derrocada total, mas nós precisamos ganhar mais dinheiro. Aí você põe na balança o dinheiro e todas essas situações. O que será que é mais importante, irmãos? Ter dinheiro ou ter uma família na presença de Deus? Ter dinheiro ou ter a minha família servindo ao Senhor com menos dinheiro? Às vezes nós temos que parar para pensar que orgulho muitas vezes está no nosso coração através da nossa vaidade, porque a vaidade é a ostentação do orgulho, é aquela questão de você querer se exibir ou se mostrar com base na sua aparência física, ou no seu sucesso, ou nos seus recursos financeiros. Tudo é vaidade. O que diz Salomão? Tudo é vaidade e desejo vão. A vaidade é a ostentação do orgulho, e é um dos pecados, irmãos, que flui do orgulho mais terríveis, e muitos homens de Deus caíram por causa da vaidade. Muitos homens de Deus que adulteraram, caíram no pecado do adultério. Eles não caíram nesse pecado sem antes cair no pecado da vaidade. Se você vai lá em 2 Samuel 12, quando o profeta Natã fala com Davi, o profeta Natã chega para Davi e diz: Davi, porque se envaideceu o seu coração e tomaste a mulher de Urias.
e tomaste a mulher de Urias. Mas antes dele tomar a mulher de Urias, o seu coração se envaideceu. A vaidade chegou primeiro. Lá em 2 Reis 11, diz que Salomão, depois que o seu coração se envaideceu, ele tomou muitas mulheres. Mas antes dele tomar muitas mulheres, o que aconteceu com o seu coração? Se envaideceu. Fala para o seu irmão aí, cuidado com a vaidade, irmão. A vaidade, ela nos leva à queda. Eu vou perguntar aqui: quantos aqui na década de 90 assistiram aquele filme O Advogado do Diabo? Quantos assistiram esse filme? São os mais velhos, né? Quem não assistiu ainda, eu até sugiro que vai lá e assista. Irmãos, o filme é muito interessante. Al Pacino faz o papel do diabo, Keanu Reeves faz o papel do advogado bem-sucedido, Charlize Theron é a esposa dele. E tudo acontece da seguinte maneira: o diabo seduzindo o advogado para que ele buscasse sempre satisfazer as suas vaidades. Com isso ele foi deixando de lado a sua mulher, foi deixando de lado a sua mãe. O que aconteceu? No final do filme, a sua esposa comete suicídio. E quando ele percebe que ele foi envolvido pelo diabo, ele também tira a própria vida. E aí aparece a última cena do filme, o Al Pacino como diabo, a última cena do filme antes de subir a legenda. O Al Pacino como diabo dizendo assim: vaidade, com certeza o meu pecado predileto. E aí sobe a legenda. O que eu quero dizer para você com isso, irmãos? A vaidade muitas vezes nos leva a esquecer a nossa família, a esquecer o nosso casamento, a esquecer as coisas que são espirituais. Por quê? Porque ficamos fascinados pelo sucesso, pelo desejo de sermos vistos, pelo desejo da realização no mundo. E é isso que o diabo quer. Quando o diabo ele disse sim para Eva, ele estava dizendo que o sim no mundo é tudo que nós precisamos, que o sim do mundo é tudo que nós precisamos para ser felizes. Eu quero dizer para você, querido, Deus, o meu Deus, o Deus da Bíblia, ele diz não. Ele diz não. Ele continua dizendo não à imoralidade, ele continua dizendo não à homossexualidade, ele continua dizendo não ao pecado, ele continua dizendo não. E tem muita gente, irmãos, dentro da igreja que ainda não disse sim para o pecado, porque serve a um Deus que diz não. Porque se não tivesse, irmãos, a Bíblia na vida dessa pessoa, ela também já tinha dito sim, já tinha se entregado aos sims do mundo. Deus continua dizendo não. Deus continua dizendo não. A minha pergunta para você nessa noite: você está na turma do sim ou você está na turma do não? Do não ao pecado, do não àquilo que Deus não aprova. Como que você está? Aonde você está? Então o pecado do orgulho, ele é o primeiro caminho pelo qual o diabo tenta nos levar, para nos levar ao inferno. O segundo pecado, irmãos, o segundo caminho que o diabo escolhe é a invalidação da palavra. O diabo, ele quer invalidar a palavra na sua vida, ele quer que você invalide a palavra na sua vida. E eu vou falar só desse tópico, porque eu não vou conseguir concluir essa palavra hoje. Mas Deus disse a Eva e a Adão o que? Sobre o fruto: não comerás, não comereis. E o diabo disse: comereis. Irmãos, quantas coisas Deus diz para nós não fazermos, e nós muitas vezes como crentes estamos fazendo. Eu me lembro, irmãos, que eu participei de uma palestra de um pastor que veio de São Paulo, para falar sobre sexualidade com os crentes. Eu não esqueço dessa palestra. E ele disse o seguinte: muitas pessoas, muitos crentes estão tendo a experiência de verem nascer nos seus lares filhos homossexuais. Todo mundo ficou assustado assim, como muitos estão assustados agora.
Aí ele falou assim: uma das causas disso é que muitos crentes estão praticando o sexo anal. Ele falou assim: esse tipo de prática é uma prática sodomita, é uma prática homossexual. E se você leva isso para dentro do seu casamento, você está dando uma legalidade para que lá na frente isso seja revertido na vida dos seus filhos. Eu nunca esqueci dessa palestra, irmãos. E esse assunto que eu estou trazendo aqui, que eu acabei de comentar aqui, não se comenta com muita facilidade na igreja. Mas o fato é que nós somos pessoas adultas e precisamos entender que tem coisas na Bíblia que o Senhor disse que não é para nós. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Tem coisas que é fruto proibido. E se é proibido, não é para ser tocado, não é para ser praticado. Aí você pratica, não sei se é, será que é? Irmãos, a Bíblia está dizendo que não é. Aquilo não é para você. Deus criou dois órgãos, o masculino e o feminino. Deus criou a área de lazer ali bonitinha. Por que o povo vai mexer no esgoto? Se Deus criou ali, é ali. Você vai satisfazer toda a sua necessidade ali, naquele órgão que foi dado à mulher, e vice-versa, foi dado ao homem. Ai, pastor, mas esse assunto é pesado, mas é necessário, porque tem muita gente dentro da igreja com não me toque ali, não me toque aqui, fazendo o que não deve, aí depois não quer colher as consequências. Então tem coisas que não é para nós, e quando nós praticamos, nós invalidamos a palavra de Deus na nossa vida, e colhemos a consequência. Um outro exemplo, irmãos, vou dar um exemplo aqui, um casal, a mulher, ela tem o seu emprego, e ela é casada, só que de repente ela entra numa situação em que ela tem que escolher entre o seu emprego e o seu casamento. Ah, não, entre o meu emprego, entre a minha carreira e o meu casamento, entre a minha carreira e o meu casamento, meu casamento rodou, porque o homem tem dos montes aí, né? Mas a minha carreira, o meu sucesso profissional, a minha independência, aí o que acontece? Separa. O que a palavra de Deus diz? A gente pode separar por qualquer motivo, irmãos? A gente pode separar por qualquer motivo, igreja? Queimou o arroz, separa? O homem mijou na tampa do vaso, separa? Isso é motivo, irmãos, para separar? Irmãos, a Bíblia só diz que a separação é em caso de infidelidade conjugal. Mas é a minha profissão. Separou quando não devia separar. Não teve motivo para isso. Mas, irmãos, tem um monte de gente fazendo isso dentro da igreja, dentro das igrejas. Invalidou duas vezes. Primeiro, porque foi contra o mandamento da palavra. Segundo, porque colocou a profissão acima do casamento. Lá em Hebreus 13, 3 ou 4 diz assim: seja o matrimônio exaltado acima de todos, e o leito imaculado. Ou seja, seja o matrimônio colocado acima de todas as coisas. Em primeiro lugar na sua vida tem que ser Deus. Em segundo lugar, o quê? Seu casamento, sua família, seu lar. Depois vem emprego, igreja. Então nós somos tentados a invalidar a palavra de Deus na nossa vida? Sim. E tem muito crente invalidando a palavra de Deus na sua vida? Sim. Aí vem, faz campanha de oração, rala o joelho no chão, tanto orar, e a bênção não vem. Não vem e não vai vir. Por quê? Porque está invalidando a palavra de Deus. Nós precisamos entender que o que Deus falou, para nós tem que ser regra de fé e de prática.
Qual é o primeiro princípio batista? A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Se nós não praticarmos a palavra de Deus, não tem jeito, irmãos. Então nós não podemos invalidar a palavra de Deus. Satanás quis enganar Eva, dizendo o seguinte: não vai dar nada. Pode comer do fruto, não vai dar nada. Você não vai morrer. O que aconteceu, irmãos? Morreu. Ela morreu. Ela conheceu a morte. Perdeu a condição de estar no paraíso. Aí eu pergunto para você, querido: você acha que todas as vezes que você invalida a palavra de Deus na sua vida, você está trazendo vida ou morte sobre a sua vida? Você não precisa morrer literalmente. Às vezes a morte ela vem aos pouquinhos. Ela vem através de uma morte espiritual. Vai morrendo o seu ânimo, a sua fé, a sua alegria. Você começa a ser um crente que está vivo, mas ao mesmo tempo está morto. Porque tem muitas coisas na sua vida que estão morrendo. Por quê? Porque você está invalidando a palavra de Deus na sua vida. A obediência, irmãos, é a condição de permanência na salvação. Jesus diz: aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, será amado de meu Pai, viremos a Ele e nele faremos morada. A obediência é a condição para Deus estar habitando em você, para Deus agir na sua vida, para Deus estar presente com você em todo o tempo. Então a obediência te leva para mais perto do Senhor. Então nesse momento eu quero estar encerrando essa palavra. É uma palavra dura, é uma palavra confrontadora, sim, mas ela é necessária, porque a igreja está vivendo um tempo de muita acomodação espiritual. Os crentes estão levando a vida espiritual de qualquer jeito, e Deus está zeloso da sua vida. Deus está preocupado com a sua vida. Deus está preocupado com a minha vida, e nós precisamos nos levantar em Cristo. Você quer 2022 abençoado? Quem quer 2022 abençoado aí? Você tem que se preocupar com a vontade de Deus. Tem que se preocupar em alinhar as coisas da sua vida com a vida de Deus. Fique em pé nesse momento. Eu quero estar orando.